Muito bem, olha, um dia triste para todos nós, não é? Afinal de contas, hoje o corpo seria cremado, estão me informando agora que vai ser enterrado, é isso? A família mudou de ideia e resolveu, portanto, enterrar o corpo do nosso querido amigo jornalista Paulo Henrique Amorim. Vamos direto com as imagens do helicóptero, por favor? As imagens direto do Rio de Janeiro agora, onde vai acontecer a cerimônia, né? Esse é o momento em que o corpo deixava a Associação Brasileira de Imprensa, né? Esse é o exato momento de muita dor, de comoção entre os amigos, entre os parentes, as pessoas que conviviam diariamente, depois de uma cerimônia, onde o público pôde se despedir, não é, desse jornalista que nos deixa após um infarto aos 76 anos de idade. Esse é o momento em que o carro funerário deixava a Associação Brasileira de Imprensa sob os aplausos aí de amigos, de parentes e também de populares que admiravam o trabalho de Paulo Henrique Amorim. Transporte do corpo até o cemitério do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Me dá as imagens, por favor, ao vivo agora do helicóptero. Nós estamos sobrevoando o cemitério do Caju. Por favor, Edu, exatamente, aí está. É um cemitério muito extenso, o nosso helicóptero acaba de chegar no local para acompanhar de perto essa cerimônia, não é? Último adeus a esse jornalista de uma voz inconfundível. Pode dividir a tela, por favor, do lado esquerdo, a imagem recuperada do percurso do carro funerário, um carro fechado, da Associação Brasileira de Imprensa até o Caju. É um cemitério muito grande, e também há uma certa dificuldade técnica para o nosso helicóptero sobrevoar esse local, não só por causa da proximidade com o aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro, mas também como a proximidade a comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. Então é preciso ter uma altura maior por conta de segurança da tripulação, não é? Aí está o cemitério do Caju. Agora eu peço, por favor, para o comandante, eu não sei se o corpo já foi levado até o local onde será sepultado ou se ainda está dentro do prédio para as últimas homenagens, para um último adeus, não é? O que é comum antes do corpo ser sepultado, para que a família possa ficar algum tempo a sós, não é? Numa cerimônia ainda mais íntima, a pessoa que partiu antes que o corpo seja enterrado. A previsão é que daqui cerca de 19 minutos, portanto, aconteça a cerimônia de despedida desse grande jornalista que, como nós falamos ontem, durante vários momentos no nosso Cidade Alerta, o Percy infelizmente não estava, mas tinha uma proximidade grande com o nosso amigo Paulo Henrique Amorim, as dezenas de vezes que nos encontrávamos aqui nos corredores da Record. Ele é uma pessoa sempre muito para cima, uma pessoa especial, não é, Percy? Sempre com uma palavra amiga, sempre disposto a tirar, não é, de um problema eventual que a pessoa estivesse enfrentando. Ele tinha uma sacada para levantar o astral da pessoa. Bate, eu vim para a Record no ano de 2003, pelas mãos do Paulo Henrique Amorim. Fizemos juntos, entre outros telejornais da casa, a edição de notícias e o Jornal da Record, segunda edição. Agora ele está saindo aí da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, aliás, presidida pelo nosso amigo Domingos Meirelles. Esse é o último momento, esse é uma despedida, um momento triste, um momento amargo, especialmente para mim. Vá em paz, amigo, nossas preces te acompanham. Aliás, muito bem, daqui a pouco a gente continua acompanhando essa despedida emocionada do jornalista e apresentador de televisão Paulo Henrique Amorim. Vai se aproximando aquele momento muito triste, aquele momento difícil, né, principalmente para a família, o enterro do nosso querido amigo, colega Paulo Henrique Amorim. Vamos para as imagens ao vivo do cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Nesse momento lá está, pelo jeito, a preparação para o sepultamento que acontece agora. Eu vou até ao vivo com a Carla Chaves, que está na frente do crematório do cemitério da Penitência, lá no Rio. A família primeiro pensou em pensou em cremar o corpo e agora mudou de ideia, vai sepultar, Carla. É isso mesmo? Está confirmada essa informação? Tenho a impressão que isso que o Rio está mostrando agora já são os últimos preparativos para a cerimônia que acontece daqui a pouco, apenas para
pessoas próximas, né, amigos, parentes, colegas de trabalho do Paulo Henrique Amorim, o enterro que acontece daqui a pouco na zona portuária do Rio de Janeiro. Essas são imagens ao vivo. O cronograma é que dentro de 9 minutos ocorra o sepultamento. Carla Chaves, você que está aí no cemitério, nos confirme as informações de momento, por favor. Uma boa tarde. Boa tarde, Bate. Exatamente. Inicialmente, a família pensou em fazer uma cerimônia de cremação, mas mudou de ideia. A filha chegou hoje e eles decidiram que vão fazer um sepultamento. Realmente já estão nos últimos preparativos. Durante todo o dia de hoje, o jornalista Paulo Henrique Amorim foi velado. Foram muitas homenagens. O salão da Associação Brasileira de Imprensa ficou completamente lotado, não só de amigos e de parentes, mas também de muitos admiradores. Muitos fãs choraram essa perda, que foi muito repentina, né? Eu, inclusive, conversei com a amiga que estava com Paulo Henrique Amorim naquele jantar que a gente comentou que ele teve em Ipanema, pouco antes de sentir a forte dor no peito. E ela disse que ele estava normal, que eles falaram sobre história, falaram sobre futebol, conversaram sobre vários assuntos, tomaram um vinho. E ele foi para casa, parecia que estava tudo bem. Logo em seguida, ela acabou recebendo a ligação do que tinha acontecido. Como eu disse, foram muitas as homenagens hoje. Ainda há pouco, no finzinho do velório, os amigos cantaram o hino nacional e Cidade Maravilhosa. Isso porque Paulo Henrique Amorim era um carioca com orgulho, né? Então essa música representava muito ele. Agora os familiares estão numa capela aqui no cemitério da Penitência, que é mais conhecido como cemitério do Caju. Eles pediram um pouco de privacidade, pediram que a imprensa se mantivesse aqui do lado de fora. Então, apenas esperando os últimos preparativos para então seguir para este doloroso momento, né? Que é o enterro do jornalista que partiu cedo demais, aos 76 anos de idade, com várias décadas de jornalismo. Inclusive, Bate, a chegada da filha era muito aguardada, né? Porque é uma filha única, estava nos Estados Unidos. Ela optou por não trazer os 3 filhos, os 3 netos do Paulo Henrique Amorim, porque eles são muito pequenos. Ela ainda precisa explicar direito o que aconteceu, principalmente para o José, que é bem novinho. Então, ela achou que ia ser complicado trazer os 3, então deixou nos Estados Unidos. Ela veio acompanhada de uma prima e assim que chegou a cerimônia, abraçou a Georgia Pinheiro, companheira do Paulo Henrique há 12 anos, e as duas choraram bastante, se consolaram no abraço uma da outra. Foi uma tarde muito difícil de despedidas e também de muitas homenagens. Bate. Se não me engano, uma irmã do Paulo, eles eram em 3 irmãos, se eu não me engano, um já é falecido, um outro irmão, um é falecido, uma irmã mora na França e tinha o Paulo, que a casa dele era em São Paulo, mas estava aproveitando o feriado aqui de São Paulo, no Rio de Janeiro. Pela previsão, Carla, seria 5 horas da tarde em ponto essa cerimônia. Deve ter algum atraso, estão esperando mais gente. Eu não sei também qual o horário de funcionamento desse cemitério aí do Caju, né, que fica numa região nervosa do Rio de Janeiro, porque ele dá acesso à Avenida Brasil. Você tem acesso a esse local também para a Linha Vermelha. É uma área dominada por traficantes do Rio de Janeiro, não é um cemitério tão importante que abriga tantas pessoas queridas que partem e é completamente cercado pela favela do Caju, né? Um lugar perigoso. Então, se eu não me engano, Carla, até um tempo atrás houve uma polêmica nesse cemitério de que deveriam as cerimônias acontecer ainda com a luz do dia para a questão da segurança das pessoas, né? Porque uma vez durante uma cerimônia houve um tiroteio, foi um pânico nessa região, então teria mudado o horário de funcionamento do cemitério. Está tudo certo para 5 horas da tarde? Qual que informação você tem agora daí? Olha, Bate, a informação que a gente tem é que realmente já estão nos últimos preparativos sobre essa questão do trânsito. Pensando nisso, a família veio em 2 vans, até para não complicar ainda mais, aumentar o número de carros, né? Então, todos os familiares e os amigos mais próximos vieram em 2 vans, chegaram juntos, todos já estão aqui no cemitério. Assim que chegou a Georgia, a esposa do Paulo Henrique,
foi ali no local onde ele vai ser sepultado, conferiu, viu se estava tudo certinho e aí começou o trâmite normal. Eles estão só realmente preparando a área, está todo mundo esperando. Então, este sepultamento pode sim acontecer a qualquer momento e, como você bem disse, eles querem que aconteça ainda durante o dia. A luz está caindo muito cedo aqui no Rio de Janeiro, né, por causa do inverno. Então, pelos próximos minutos, a gente já deve ter esta última aí despedida deste grande jornalista, né, Bate? Muito bem, daqui a pouco nós vamos voltar com a Carla Chaves. Me dá as imagens, por favor, recuperadas do momento em que o corpo do nosso querido amigo Paulo Henrique Amorim deixava a Associação Brasileira de Imprensa na região central do Rio de Janeiro. Com trânsito fica um deslocamento mais difícil, mas por quilômetros, né, não é tão distante o local onde houve o velório até o cemitério do Caju. Eu morei algum tempo aí no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é até próximo o local, né, Carla? É bem próximo, sim. Bate sem trânsito, daria mais ou menos uns 10 minutos, com um pouco mais de trânsito. A família levou cerca de 25 minutos para chegar aqui e nem sequer a gente viu aquele cortejo tradicional, né? Porque eles realmente optaram por vir todos em duas vans grandes para acelerar ainda mais o processo. E só para explicar direitinho, quanto à saída da Geórgia lá para ver o local, foi realmente por conta dessa mudança de planos. Aqui o cemitério estava preparado para uma cerimônia de cremação, mas aí no fim da noite de ontem, comecinho do dia, eles optaram realmente por fazer uma cerimônia de sepultamento, por enterrar o jornalista. E é uma decisão que não é fácil essa decisão. Eu não sei qual que era o desejo do Paulo, se ele já havia comentado com a esposa, se no dia do falecimento ele gostaria de ser sepultado ou cremado. Algumas pessoas acabam, né, Percival, alertando as famílias da sua vontade, do seu desejo, mas mudaram de ideia, seria uma cerimônia no crematório e agora muda-se a ideia e ele vai ser sepultado. Aí está o carro fechado, levando o Paulo Henrique Amorim, atrás das duas vans com a família, para que todos chegassem juntos. Há uma cerimônia religiosa que acontece de maneira íntima dentro do cemitério do Caju e acredito que dentro de poucos minutos vai haver o momento mais doloroso, mais difícil, que é o enterro do nosso inesquecível amigo Paulo Henrique Amorim. Logo depois do intervalo, nós vamos continuar trazendo, aliás, pois não, Carla? Pois não, parece que já há uma movimentação, estou recebendo a notícia agora, pode mostrar o helicóptero, por favor, ao vivo agora. Ok, segundo uma informação preliminar, exatamente nessas lonas azuis que estão preparadas, seria o local onde acontece a cerimônia dentro de instantes de sepultamento do Paulo Henrique Amorim. Há mais de uma lona azul aberta no cemitério do Caju, portanto não é possível afirmar com convicção qual delas vai ser utilizada. É um momento difícil, mas o povo brasileiro muito grato ao que o Paulo Henrique fez pelo nosso jornalismo durante 15 anos, se eu não me engano. Ele ficou à frente do Domingo Espetacular, sem contar suas passagens em todo o mundo, né, correspondente internacional. Paulo, que inclusive quando perguntado uma vez pelo Porchat sobre o bordão dele, né, olá, tudo bem? Disse que ele estava em Los Angeles, foi cobrir um terremoto pela CNN Internacional e quando ele entra no elevador, o hóspede do hotel identifica o Paulo, reconhece o Paulo Henrique como repórter da CNN e ele, pelo jeito, arriscava, né? O hóspede arriscava algumas palavras em inglês e fala assim para o Paulo Henrique, olá, tudo bem? Sabe? E a partir daí vira esse bordão inesquecível. São poucos os bordões hoje que a gente tem na televisão brasileira, né? Silvio Santos, tem Marcelo Rezende também, né? Nos deixou 2 anos. Já faz 2 anos a morte do Marcelo? Faz 2 anos de setembro. Setembro agora já completa 2 anos. 15 de setembro. É porque o Marcelão saiu em março de 2017 para se tratar e, infelizmente, falecimento, se eu não me engano, dia 6 ou na segunda quinzena de setembro. Eu estava no meio das minhas férias, voltei às pressas aqui. Setembro, 15 de setembro. 15 de setembro foi. Eu acho que dia 6 ele teve aquela piora progressiva, Sim. né? Sim. Acabou procurando o hospital, onde ficou ali de terça até sábado, às 5h50 da tarde, 5h45 da tarde, quando houve o falecimento do nosso inesquecível Marcelo Rezende. Em 2 anos, 2 perdas. Nossa, jornalismo aí com 2 perdas, né? Especialmente para nós aqui da Record, o Marcelo Rezende, meu padrinho, comandante do nosso Cidade Alerta, que nos deixa vítima de um câncer muito agressivo no pâncreas.
e o Paulo Henrique Amorim, que nos deixa hoje vítima de um infarto fulminante durante a madrugada de terça para quarta-feira, no Rio de Janeiro. Ele tinha acabado de chegar em casa, quando infelizmente foi uma doença completamente, né, não sei se ele já sofria, se ele padecia de alguma coisa do coração. Eu vou fazer o seguinte, vou para um rápido intervalo e na sequência a gente acompanha a despedida final do Paulo Henrique Amorim. Muito bem, já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Vamos voltar para o Rio de Janeiro, para o nosso helicóptero no Rio. Estamos aguardando a cerimônia, não é, de despedida. Último adeus a Paulo Henrique Amorim. A nossa Carla Chaves daqui a pouco vai trazer informações para a gente sobre esse momento muito difícil para a família do nosso amigo amado Paulo Henrique Amorim. Carla Chaves, por favor, as informações aí do cemitério, por gentileza, Carla. Olha, Bate, agora eu descobri o motivo do atraso, né, no enterro. Na verdade, a família optou também, neste último momento, já por uma cerimônia super íntima. Então, eles pediram que houvesse uma homenagem, serão 15 minutos mais ou menos. Essa cerimônia vai durar esses 15 minutos e durante a cerimônia eles vão exibir em alguns slides fotos do Paulo Henrique, fotos de momentos marcantes. E eles também escolheram algumas músicas para tocar, principalmente músicas clássicas, muitas do Tom Jobim. Eles foram enfáticos ao pedir o Samba do Avião, né? Minha alma, que faz todo sentido a gente pensar que ele vivia de certa forma numa ponte aérea e era um carioca apaixonado. Aí sim, depois que tudo isso acabar, eles seguem em cortejo, vão passar por aqui e aí vão para o local exato do sepultamento. Eu confirmei ainda há pouco com a assessora daqui que sim, isso vai acontecer antes da luz cair, então é realmente esses 15 minutos para a cerimônia e logo em seguida a gente já deve ter essa despedida. Bate. Para quem já se despediu de uma pessoa muito querida, esse é o momento mais doloroso, né, Percival? Quando você precisa, né, se deparar com o fechamento do caixão, quando chegam os rapazes do velório, do cemitério, aí no caso agora, dizendo que acabou o tempo e a família, nesse momento, cai a ficha, a família percebe que não tem volta, que inevitavelmente o momento chega da despedida final, né? É um momento que precisa haver um consenso familiar, cremar ou sepultar. Essa questão envolve aspectos religiosos, culturais, filosóficos, e a família optou por cultivar a memória, projetar esses lares, serem entoadas canções que o Paulo Henrique admirava, na cidade que ele amava. Aliás, o Paulo Henrique amava duas cidades, Bate, Rio de Janeiro e Nova York. Como você ama Nova York, ele ia muito a Nova York. E a origem dele, do Paulo Henrique, é o jornalismo impresso. Ele considerava, e com razão, que a reportagem é a alma do jornalismo. Por essa razão, ele era, na essência, um repórter. Aliás, um grande repórter, um brilhante repórter, mas também um ótimo apresentador e também um ótimo editor. Tanto que ele passou por revistas históricas do Brasil, entre elas a revista Realidade, passou pela Veja, foi editor-chefe da revista Exame e depois ele migrou para a TV e muito bem, porque ele é dono de um texto, sempre foi dono de um texto admirável, muito bom e soube conciliar as linguagens do impresso e da televisão. E fez isso com maestria, fez isso com perfeição. Carla Chaves, pois não, Carla? Pois é, e engraçado, diante disso que o pessoal está falando, é que é difícil na nossa profissão a gente ver jornalistas que passeiem tão bem por todas as áreas, né? Com a mesma perspicácia, com a mesma inteligência que ele conseguia falar de política, ele falava de comportamento. Se tivesse que fazer uma matéria com crianças, ele faria muito bem também. Falava sobre esporte, então por isso ele se tornou tão admirado, não só pelo grande público, mas também por nós jornalistas. Agora, ainda há pouco, você perguntava sobre a questão da saúde
saúde dele. Durante o velório, eu conversei com a Georgia Pinheiro, a mulher dele, e ela me disse que há 30 anos ele precisou fazer uma ponte de safena, ele lidava com um problema no coração desde então, mas por conta disso ele passou a ser muito disciplinado. Aí que vem a surpresa da família de ele ter morrido dessa forma tão repentina, porque anualmente, às vezes até de 6 em 6 meses, ele ia ao cardiologista, mantinha uma alimentação saudável, fazia todos os exames direitinhos e até então todo mundo achava que estava tudo bem. Eu até conversei com o cardiologista para saber o que pode ter acontecido, mas o que o cardiologista me explicou é que nesse tipo de caso, quando a pessoa já tem uma predisposição, apesar de ter todo o acompanhamento, apesar de fazer tudo direitinho que o médico manda, infelizmente pode sim ser surpreendido com uma situação como essa, um infarto fatal, que mal deu tempo, né, de ser socorrido. A gente estava conversando mais cedo também com a Georgia, ela disse que assim que ele sentiu a dor no peito, ela começou a descer desesperada do apartamento, gritando por socorro. Do lado, em Ipanema, tem um hostel e tinha um estudante de medicina. Ele correu, tentou ressuscitar o Paulo Henrique, mas já era tarde, aí quando a emergência chegou também não conseguiu, infelizmente, fazer mais nada. Bate. Muito bem, eu vou dar um recado, ok? Me dá, por favor, a imagem do helicóptero do Rio, que está se posicionando agora, olha, lindo o Maracanã, aí ao centro da imagem. Eu vou dar um recado e, na sequência, eu volto em definitivo com a cobertura do nosso adeus ao Paulo Henrique e também todos os assuntos do nosso programa. Vamos voltar para as imagens ao vivo do helicóptero da Record no Rio de Janeiro, sobrevoando a região do cemitério, sobrevoando o cemitério do Caju. A cerimônia ainda não aconteceu, a família pediu um pouco mais de tempo para uma despedida mais íntima, mas é uma despedida, ô Carla, né? A Georgia é uma graça, esposa do Paulo Henrique Amorim, é uma repórter, deveria voltar para a televisão, a Georgia, porque ela é uma repórter talentosíssima, esposa do Paulo Henrique. Acho que ela nem trabalha mais, né, como jornalista já há algum tempo. Ela praticamente trabalhava em função do Paulo Henrique, nas coisas que ele faz, no blog, auxiliava na televisão. Era o braço direito profissional do Paulo Henrique. Ela trabalhava com o Paulo, sim, assim, nas atividades? Sim, eu não sim, sabia disso. Ajudava no blog, lá editava. É uma repórter de mão cheia, talentosíssima. E, inclusive, é uma cerimônia até com músicas que agradavam o Paulo Henrique Amorim. Ele tinha um estilo muito apurado, né, ô Carla, de música, pelo que está sendo tocado nessa cerimônia, né? Eu não consigo. Na hora da morte, por mais que as pessoas, tem gente que faz despedida, né, em algumas culturas, a morte é um momento de alegria, né, das pessoas, de celebração. Eu, infelizmente, não tenho essa força toda, como muita gente tem, mas admiro, gostaria muito de ter essa força, não tenho. Então, me parece que é uma cerimônia muito bonita, né, o Carla, que a memória do Paulo Henrique, nesses últimos instantes, vai ficar de uma maneira muito doce para todos os parentes e amigos. Carla Chaves. Com certeza, Bate. É uma cerimônia com fotos de momentos marcantes, de familiares, aproveitando, né, a vida ali com o Paulo Henrique, de também muita música, como você bem disse, muita bossa nova, muito Tom Jobim. Ele era um grande admirador do Tom Jobim, uma das músicas preferidas dele era o Samba do Avião, e foi inclusive uma música que a família determinou que deveria ser tocada ao fim da cerimônia, quase como uma despedida, né? E a música fala: minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade, ao comecinho, e era muito do que ele vivia, porque ele estava ali sempre na ponte aérea, né, trabalhando em São Paulo, mantinha também sempre uma casa aqui no Rio de Janeiro, falava que era carioca com muita paixão, estava mais de 20 anos em São Paulo, mas falava: continuo sendo carioca, nasci na Glória, passei por vários lugares na Zona Norte, Cascadura, Madureira, então é o famoso carioca da gema. Então essa cerimônia é realmente muito bonita, mas também muito triste, porque vai chegando esse último momento, a ficha vai caindo, né, Bate? Principalmente para uma família que teve essa notícia de uma hora para outra, ninguém imaginava. Deu tempo, que bom, né? Deu tempo da filha dele chegar, da Maricota, como ele chamava carinhosamente, ela estava muito abalada. Veio dos Estados Unidos, chegou e foi direto para o velório. A irmã dele, que você falava ainda há pouco, a Marília, a irmã mais nova dele, que veio da França, também conseguiu chegar a tempo, estava muito emocionada no velório. Ela até falou
comentou, né, do fato de eles já terem perdido uma outra irmã, a irmã do meio, ele era o mais velho, e que ele sempre foi um paizão, super herói para ela, super parceiro, apesar da distância, eles mantinham muito contato e tudo parecia muito bem. Como eu bem disse, ele teve um jantar que foi muito tranquilo, na noite em que tudo aconteceu, tomou vinho, falou sobre cultura, tinha um gosto, né, muito rebuscado, falava sobre arte, falava sobre cultura, como ninguém, se vestia muito bem, inclusive o lencinho virou uma característica, né? Ele vai ser sepultado exatamente como ele gostava de estar, ele está com terno, uma gravata, o lencinho ali combinando com toda a roupa, e a gente está exatamente no local onde vai acontecer este sepultamento. A família vai vir daqui a pouco em cortejo por aqui onde nós estamos. Ali atrás já tem algumas coroas de flores, foram enviadas muitas coroas de vários lugares do Brasil, governo do Maranhão, vários outros governos do Brasil, porque foi uma pessoa que representou muito, né? Depois de tantos anos como jornalista, ele realmente ficou um marco para o Brasil, está com um legado escrito e vai durar para sempre. E aí ele vai ser sepultado ali embaixo daquela lona azul. Os parentes devem ficar sentados ali naqueles bancos enquanto isso acontece, tudo preparado. Eu conversei ainda há pouco com a cerimonialista que está cuidando, né, desse rito final, e ela disse que o grande objetivo é fazer este sepultamento antes que a luz caia totalmente. Agora já passa das 5h30 da tarde, né? Já está bem escuro, foi um fim de tarde muito bonito, quase que como um presente, né? Para ele, uma homenagem para ele dos céus, um lindo fim de tarde, quase sem nuvens, e agora a gente está esperando. Tudo indica que pode acabar a qualquer momento esta última homenagem. Aí, como eu disse, eles vão vir aqui em cortejo para finalmente se despedir. E aí é difícil, né, não sentir muita dor, porque aí, como eu disse, é quando cai a ficha de que realmente ele não estará mais entre nós. Nesse momento eu estou vendo ali atrás de você, Carla, estão preparando já, ligando a iluminação para a cerimônia que deve acontecer nos próximos instantes. Pelo site do cemitério, pode fechar lá a câmera, por favor, olha. Está tudo pronto, acredito que dentro de mais alguns instantes deva acontecer a cerimônia. A informação, segundo o site do cemitério do Caju, pode me dar a imagem ao vivo, por favor, olha. Deve acontecer uma outra cerimônia ainda no local da sepultura. Segundo o site do cemitério do Caju, o fechamento do cemitério é às 6 horas da tarde. Portanto, daqui 25 minutos, o cemitério deve encerrar suas atividades, até porque, né, até pela segurança das pessoas que visitam o cemitério, para visitar os seus entes, para enterrar os seus entes, ou então nos velórios dentro desse cemitério, pela segurança de todos, que é uma área perigosa. A comunidade ali do Caju é extremamente violenta, por isso que eu acho que eles reduziram. Se eu não me engano, antigamente fechava às 7 ou às 8 da noite, e agora foi antecipado o fechamento para 6 horas da tarde. Daqui a pouco, outros detalhes, assim que começar a cerimônia, a Carla Chaves nos mostra, para que todos os brasileiros possam também se despedir aí do grande jornalista, inesquecível voz, Paulo Henrique Amorim. Eu preciso interromper porque nesse momento deve começar a cerimônia, o sepultamento do nosso querido amigo Paulo Henrique Amorim. A Carla Chaves está no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Pois não, Carla? Pois é, aquela última homenagem que foi prestada a ele acabou ainda há pouco. Agora a gente acompanha, né, um cortejo que está chegando. Inclusive tem um rapaz que vem tocando um violino à frente deste cortejo. Antes de eles se aproximarem um pouco mais, até porque já está bem escuro aqui no cemitério, eu queria falar um pouquinho como foi, porque eu consegui acompanhar um pedacinho desta última homenagem, né, desta cerimônia. Várias pessoas, vários amigos, familiares falaram um pouco sobre a relação deles com o Paulo Henrique Amorim. Houveram várias músicas, como a gente disse que ia acontecer, né? Músicas clássicas, e ao final teve uma chuva de pétalas de rosas para fechar com chave de ouro essa linda última homenagem prestada a ele. Aí agora, como eu disse, eles estão vindo em um cortejo. Ele será sepultado
ali naquela lona azul, e o cemitério aqui funciona diferente. Na parte de baixo tem uma galeria, então o caixão vai descer até o fim da galeria, onde terão algumas pessoas já aguardando, e aí sim vão levar para o túmulo que foi reservado pela família. Um momento de muita dor, claro, né, Bate? Os últimos minutos ali da família homenageando o Paulo Henrique Amorim, uma pessoa tão querida, tão amada. Era muito importante que a filha, a Maria, chegasse aqui para esta última homenagem, a única filha dele, muito apegada, apesar de morar fora do país, a irmã também, a Marília. Eu acho que agora a gente já consegue mostrar um pouco. Eu vou virar aqui, olha só. Tá vindo ali o caixão do jornalista Paulo Henrique Amorim, um grande jornalista do nosso Brasil, que vai fazer muita falta, não só para nós, né, colegas da Record TV, para os cariocas, ele que era um carioca apaixonado, mas também para todos os brasileiros. Hoje, durante o velório, nós vimos muitas pessoas que nunca conheceram pessoalmente o Paulo Henrique, o PH, né, como era carinhosamente chamado pela família, mas que estavam extremamente emocionadas porque assistiam sempre ele e realmente admiravam, acreditavam muito na notícia que ele dava, pela credibilidade que ele sempre passou. A gente vê aí agora o caixão passando. Como eu disse, a família vem acompanhada de um rapaz que está tocando violino. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, olha só, um momento muito bonito. À frente aí nós temos familiares. Essa é a Maria, a filha dele, que veio dos Estados Unidos, optou por não trazer os 3 filhos, porque eles são muito pequenininhos. Então fica difícil, né? Agora a gente vê aqui. Eu não sei se a gente consegue ouvir a música. O violinista já passou, mas ele está tocando. Imagem do helicóptero, perdemos o contato com a Carla Chaves, vai restabelecer dentro de instantes. Olha, é uma cerimônia difícil, o caixão já está posicionado. As pessoas mais próximas ao nosso amado Paulo Henrique Amorim já chegam pertinho do caixão. Vai haver possivelmente alguma cerimônia religiosa. Alguns parentes nesse momento sempre querem dar uma última palavra sobre a pessoa que partiu. E violonistas tocam a música que o Paulo... Ó, já temos a imagem de baixo, pode dividir o helicóptero com a imagem de baixo, por favor. Que música que é que tocou no velório, a que ele gostava, ô Carla, que está fugindo da minha memória? Samba do Avião, de Tom Jobim. Vou colocar a música, por favor, então, né? Já que a família homenageou dessa maneira, é a música que tocou agora há pouco na cerimônia de despedida. Uma música linda, 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 linda. Linda. É essa música também que estava sendo tocada pelos violinistas assim que o caixão chegou até o local, ou, Carla? Era exatamente essa música. Agora o violinista começou a tocar Garota de Ipanema. Como a cerimonialista que eu conversei falou, a família optou por fazer essa última homenagem com músicas que ele ouvia sempre, que ele admirava. Ele gostava muito de bossa nova, era um grande fã de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes. Então, nada melhor do que esse adeus, né? Essa despedida ao som do que Paulo Henrique costumava ouvir tanto. Ele, inclusive, tinha um chapéu Panamá muito parecido com o do Tom Jobim. Ele contou uma vez que até falava que tinha sido herdado. As pessoas acreditavam, mas depois ele dizia não só a vontade e a admiração, o chapéu eu comprei. E aí agora a gente vê, tá ali a Geórgia sentada. Claro, muito abalada, né? Tá tendo que ser muito forte desde ontem. Ela que estava com ele no momento em que tudo aconteceu. Ela chegou a descer correndo para pedir ajuda. Do lado
da casa dela tinha um hostel onde estava um estudante de medicina. Ele também correu, ele disse até que no primeiro momento nem reconheceu, não sabia de quem se tratava, e imediatamente foi tentar fazer a massagem cardíaca, né, para tentar trazê-lo de volta, até pelo menos a chegada da emergência. Eles também estavam falando com a emergência por telefone, mas foi realmente muito rápido, uma infelicidade do destino, né, Bate? A gente sempre diz que a vida é um sopro, mas uma frase que eu vi que foi usada ao fim dessa cerimônia, que aconteceu ainda há pouco, depois que as pétalas caíram no caixão, é o seguinte: ninguém morre enquanto está vivo no coração de alguém. Então, com certeza, nosso Paulo Henrique Amorim, o nosso PH, vai ser eterno, deixou um legado, não só no coração de todos esses familiares que estão aí agora se despedindo, como também no nosso, né, Bate? Vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu Copacabana, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Esse samba é só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, mais um minuto estaremos no Galeão. É uma singela homenagem, né, feita pela esposa para o Paulo Henrique. Não sabia desse carinho todo que ele tinha pelas músicas do Tom Jobim. Paulo sempre uma pessoa muito culta, de muito bom gosto musical. E eu acho, Percy, que essa singela homenagem com os violinistas que chegaram acompanhando o caixão, com a música que foi tocada durante o velório, faz com que seja uma partida delicada e uma partida que naquele momento o coração de cada uma das pessoas que ali estão agora acompanhando a despedida final, o momento mais difícil de toda a cerimônia, desde o velório, que o coração fique só repleto de boas memórias do Paulo Henrique em vida, né, Percival? Exatamente. Então essa música que ele apreciava muito e foi tocada no sepultamento, o do Tom Jobim, Samba do Avião, ela tem um significado até emblemático para a ocasião, porque todos nós estamos construindo agora, nesse momento, uma colcha feita um a um por retalhos da saudade, sem dúvida nenhuma. A memória de Paulo Henrique Amorim é um legado sem fim. E nós vamos corrigir agora o bordão dele. Olá, tudo bem? Não, Paulo, agora não está tudo bem, não. Estamos nós todos tristes, pesarosos. Você ficará encantado na nossa memória. Percival, uma homenagem muito bonita, até porque são colegas de profissão de muitos anos, né? De muitos anos. O Paulo tem mais do que o dobro da minha idade. Ele tinha 76, eu tenho 35. Eu acredito que o Percival conhece ele há pelo menos uns 30 anos, Perci. Do Paulo Henrique? Há uns mais? 40. 40 anos já? Desde a velha realidade, veja. Né? Esse é o momento em que o caixão chega com os violinistas, olha. Realmente, eu nunca tinha visto uma cerimônia, aliás, minto. A cerimônia que eu vi com música assim, e tocante, doce, delicada, foi a cerimônia do... Eu acho que quando as pessoas chegavam, Edu, as pessoas chegavam com violino, olha, é essa imagem mesmo que você estava mostrando, isso. Valorizar os músicos, a Geórgia que vem na sequência, a irmã do Paulo Henrique. Uma cerimônia semelhante a essa e que me deixou muito emocionado, muito emocionado. E olha que eu não tinha nem tanta proximidade dele quanto eu tenho do Paulo Henrique. Era a cerimônia do nosso inesquecível também Jair Rodrigues. O Jair Rodrigues, né, ele era sempre uma pessoa muito para cima, muito animada, festeiro de tudo, sempre tinha um sorriso no rosto. Morreu, você se lembra, se não me engano, na sauna, na casa dele aqui em São Paulo. E eu estava com o Lombardi cobrindo pelo Balanço Geral de São Paulo e as pessoas cantavam uma vez atrás da outra, Majestade, o Sabiá, não tem como não se emocionar nessa música, ainda mais
no momento que você sabe que tudo acaba, né? Que tudo acaba. Carla Chaves está ao vivo acompanhando. Os parentes que agora dão um abraço, não sei se a Georgia, a esposa, continua aí no lugar e recebe o carinho dos amigos, das pessoas que amavam esse grande jornalista brasileiro, Paulo Henrique Amorim. Pois não, Carla Chaves? É isso, Bate. Olha, essa moça que está aí sendo consolada, está de preto, de trança, é a Maria, a filha única dele. Está recebendo o abraço agora dos outros amigos, dos outros familiares, sendo consolada, né? Chegou muito abalada ao velório, foi logo abraçar a Georgia. Elas duas têm uma relação muito boa. A Georgia já estava com Paulo Henrique há 12 anos, né? Então as duas têm uma relação muito boa juntas, então uma abraçou a outra, uma se consolou no abraço da outra, porque é um momento de extrema dor para as duas, né? E é nelas, uma na outra, que vem o fortalecimento, porque agora tem os 3 netinhos, a Georgia já estava convivendo ali com os 3 há muito tempo, como o Percival falou ainda há pouco, ela trabalhava direto. Nós perdemos o contato com a Carla Chaves, vamos restabelecer daqui a pouco essa comunicação com a Carla. Como o helicóptero nos mostrou ali, as imagens de baixo também, Percival, estava tudo preparado para ver uma outra cerimônia ali ainda debaixo da lona azul, mas o horário do cemitério, né, do serviço do cemitério encerra agora. E eu tenho a impressão, também teria feito isso, uma família estava num local isolado, né, num local fechado, só para as pessoas muito próximas. Eles devem ter aproveitado ao máximo aquele momento da despedida mais dolorosa, que é o fechamento da urna, né, o fechamento do caixão. E após isso, eles levaram para uma coisa rápida ali, né? Quando o caixão baixa, tem que ser mesmo uma cerimônia muito rápida, porque dói demais, dói demais. Bom, para encerrar esse adeus ao nosso Paulo Henrique, que seja da maneira que a Georgia, a esposa dele, acredita que ele mais gostaria, né? Ele era sempre muito alegre. Tenho certeza que ele não gostaria de ver tristeza. Gostaria de ver uma boa música, como ele sempre foi bom apreciador. E vamos ouvir então a música escolhida aí pela Georgia, esposa do Paulo Henrique, para essa despedida dolorosa. Vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu Copacabana, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Essa é a esposa do Paulo, a Georgia Pinheiro. Desejo muita força a essa nossa amiga querida, talentosa. Que Deus conforte o coração da nossa Georgia. Uma moça muito talentosa, uma jornalista impecável, uma moça muito bonita e que amou incondicionalmente o Paulo Henrique. Se eu não me engano, em 2010, quando eu vim para a Record, houve um cruzeiro que a Record fez para os apresentadores e também para parceiros comerciais. E lá estavam, se eu não me engano, o Paulo e a Georgia. E era um casal tão próximo, mas tão junto, tão junto. Sabe aquele casal que faz confidências, né? Como se estivesse começando o namoro, começando o relacionamento. Era assim a relação do Paulo Henrique com a Georgia. De fato, almas gêmeas que se encontraram. Aliás, o Paulo Henrique trouxe muita gente aqui para a Record. Trouxe a mim, trouxe a Ana Hickman. Você veio com o Paulo Henrique? Vim Não sabia, não? Notícias. A Georgia, ele chegou aqui trazer aqui. A Georgia é amiga querida, é uma baiana, aliás, sempre me deu muitas dicas para lugares de passar bons dias de descanso na Bahia. Então, é uma união perfeita, para uma união de companheirismo, um companheirismo conjugal e também um companheirismo profissional, porque ela ajudava o Paulo Henrique em tudo, absolutamente tudo, no blog que ele fazia, e era o braço direito profissional de Paulo Henrique Amorim, era Georgia Pinheiro, sem dúvida nenhuma. Até porque, né, quem realmente é apaixonado, seja no trabalho, seja em casa, um casal lindo, um casal formaram, né, um casal muito bonito, muito bonito. Sabe quanto tempo de casamento eles têm? 13 anos. 13 anos? 13 anos. Mas já namoram há mais tempo? Mais algum tempo. Acho que começou... Eles se conheceram aqui na Record? Acho que começou uma paquera aqui na Record. Tá certo, tá certo. Georgia, que Deus dê muita força para
para a nossa Jorge. Que Deus dê muita força para a nossa Jorge, do fundo do nosso coração, que ela consiga ter sabedoria para enfrentar esse momento tão delicado, viu, Jorge? Eu tenho certeza que são os nossos desejos, sentimentos, meu, do Percival, de quem nos prestigia aqui no Cidade Alerta e também da família da Record.